Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vão compartilhando, meus irmãos. Deus abençoe a irmã Marília, irmão Juan, todos que estão entrando. Deus te abençoe. Vão compartilhando, meus irmãos. Eu tenho uma palavra nessa noite para o teu coração. Vão compartilhando, irmãos. Vão compartilhando. Para a gente já entrar na palavra. Vão compartilhando, meus irmãos. Tem uma palavra para o teu coração. Glórias a Jesus. Já estou sentindo ele aqui, irmãos. Aleluias. Glórias a ele, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Eu tenho uma palavra para o teu coração que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos lá. Pai do Senhor Daniel, Pai do Senhor irmão José. Vão chegando, meu povo. Irmãos, eu queria colocar como tema nessa noite o seguinte tema: você vai chegar do outro lado. Como é que está a live? Está travando? Fala comigo aí. Fala comigo, meu povo. Está travando? Falem comigo. Está travando? Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Marcos 4, 35. O tema da live nessa noite é: você vai chegar do outro lado. Naquele dia, sendo já tarde, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, os discípulos no caso, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que esse mesmo barco já estava a encher-se de água. O barco não naufragou, mas já estava prestes
a naufragar. Isso que o texto está querendo dizer. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada ou um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, a segunda coisa: acalma-te, e o vento, aquieta-te, e o vento se aquietou, e fez-se uma grande bonança. Como é que está? Está travando, irmãos? Me falem aí. Está travando? E fez-se uma grande bonança. Versículo 39, verso 40 agora. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Oh, meu Deus do céu! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou repetir. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Já vamos entrar aqui Mas eu te convido a nós fazermos uma rápida oração. Tudo começa pela oração. Precisamos ter palavra, mas precisamos ter poder. Poder, graça é adquirido na oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, neste momento, nesta noite, Senhor, eu quero, meu Pai, te agradecer por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Pai. Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Perdoa, meu Pai, as nossas obras. Perdoa, meu Pai, as nossas fraquezas. Perdoa-nos, Pai, pelas negligência. Perdoa-nos, meu Pai, por tudo aquilo que desagradou, que entristeceu o Senhor. Deus, que mais uma vez possamos achar graça diante do Senhor, misericórdia, o Teu perdão, o Teu amor, meu Pai. E que a Tua presença possa invadir, meu Pai, o nosso ser agora, nesta hora, neste momento. Que a Tua presença possa entrar neste lar agora, nesta casa agora, Senhor. Que a Tua presença possa estar se manifestando aqui nesta live, Senhor. Se manifestando, curando, renovando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que é o Teu Espírito, que é o Senhor Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, está aí o tema: você vai chegar do outro lado. Eu já quero no início da minha fala já dizer isso para você. Você vai chegar do outro lado. Não importa o que vai surgir no meio da trajetória, você vai chegar do outro lado. Se você crê, receba esta palavra nesta noite. Você vai chegar do outro lado. Alcemir, mas se vier a calúnia, não importa. Maior do que a calúnia é a palavra do Deus que te fez a promessa. Você vai chegar do outro lado. Irmão Semi, mas se o diabo se levantar, não importa. Jesus passará por cima dele e você vai chegar do outro lado. Irmão Semi, mas se levantar a oposição, não importa. Você vai chegar do outro lado. Porque quem prometeu não foi o homem. Quem prometeu foi Jesus Cristo de Nazaré. Há uma promessa que repousa sobre a mim e sobre a sua vida. E a seguinte promessa: nós iremos chegar do outro lado. Meus irmãos, esse texto é bem conhecido acerca dessa primeira tempestade. Primeira tempestade é essa a qual Jesus está presente. Há duas tempestades. A primeira, Jesus estava presente,
Marcos 4, 35 ao 41, Lucas 8, 22, Mateus 8, 23 em diante. Há duas tempestades. A primeira tempestade é essa que Jesus está presente, que está em Marcos 4, 35, Lucas 8, 22, Mateus 8, 22. A segunda tempestade é que Cristo estava ausente até dado momento. Tempestade essa, segunda, que está registrada em Mateus 14, 22. Só que eu queria focar um pouco nessa primeira tempestade, porque sabemos que a segunda tempestade, ela serviu para ensinar a verdadeira identidade de Cristo Jesus para os seus discípulos. Tempestade essa que nós podemos classificar hoje como prova. E assim também foi na vida deles, foi uma grande provação que eles passaram. E observe, irmãos, que quando a gente fala de tempestade, fala daquilo que é inevitável. De fato, a tempestade é inevitável. Não tem como nós não passarmos por tempestades. As tempestades virão, tempestades essas que variam. Alguns passam tempestades no meio da família, tempestades na área da saúde, tempestades na vida espiritual, no ministério, na área financeira, na vida sentimental, na vida emocional. Então observe, as tempestades elas variam muito de acordo com o propósito que cada um tem que enfrentar essa tempestade. O que eu acho interessante é que as tempestades de fato elas são inevitáveis. Observe que quando o dia está ensolarado, observe que estava fazendo uma seca terrível, um calor terrível, e parecia que tão cedo iria chover. Mas de repente se formou o tempo, se fechou o tempo e está chovendo aí há quase 5, 6 dias, mais ou menos. E observe que é assim, a gente consegue tirar um exemplo até dentro disso. De repente os céus se fecham e vem uma tempestade. E é assim na minha e na sua vida. As tempestades elas são inevitáveis. As tempestades elas não passam e não vêm só para os crentes. As tempestades elas também vêm para os descrentes. As tempestades não vêm só para os doutores, as tempestades também vêm para os analfabetos. As tempestades vêm para injusto e para justo. Não importa, as tempestades elas vêm para todos. E para o crente, as tempestades elas têm um aspecto, como que eu vou dizer, pedagógico. As tempestades da vida que a gente enfrenta na caminhada cristã servem para nos fortalecer, servem para nos amadurecer. Outra coisa, as tempestades também são surpreendentes. As tempestades, em primeiro lugar, eu queria trazer essa lição. As tempestades são inevitáveis. A segunda coisa, as tempestades são surpreendentes, elas nos pegam de surpresa. E observe que quando é algo que nos pega de surpresa, muitas das vezes, às vezes não estamos até preparados. Como muitos, quando veio essa tempestade dessa pandemia, muitos não estavam preparados e acabou que a casa caindo porque estava edificada na areia. Pessoas que eram acostumadas a orar só dentro da igreja, pessoas que eram acostumadas a ler a Bíblia só naquele período ali de 2 horas de culto, quando veio a pandemia, a porta do templo se fechou e muitas dessas pessoas não suportaram, porque pessoas que só oravam dentro da igreja, pessoas que só cultuavam na igreja, no templo, mas sabemos que o culto ele tem que de fato começar dentro de casa. Então observe, as tempestades elas também são surpreendentes. Terceira coisa, as tempestades são incontroláveis. As tempestades que enfrentamos, muitas das vezes, não conseguimos ter controle. Na verdade, não conseguimos ter controle. E no final, Deus mostra que quem sempre tem um controle, quem sempre terá o controle, no meio da provação a qual enfrentamos, no meio das tempestades que enfrentamos, não é nós. É o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus. Terceira coisa, grave isso, as tempestades são incontroláveis. Não conseguimos controlar as tempestades da vida que vêm sobre a mim e sobre a sua vida. Só que o que me conforta nesta noite, e o que te confortará nessa noite, é que ainda que as tempestades sejam surpreendentes, ainda que as tempestades sejam inevitáveis, e ainda que as tempestades sejam incontroláveis e venha nos surpreender,
O que nos conforta, o que vai te confortar nessa noite, que eu já quero aplicar dentro desta palavra, é que nós podemos perder o controle, mas existe um Deus a qual nós servimos, que ele não perde o controle. As tempestades, elas podem nos surpreender, mas elas não surpreendem o Deus a qual a gente serve. O Deus a qual a gente serve é um Deus que está sentado no trono, tem o controle da régia da história, é um Deus que está no controle de toda a situação. Ele está tão no controle que ele usa até mesmo a tempestade para nos fortalecer. Ele usa as tempestades para extrair o melhor da minha vida e da sua vida. Então as tempestades, de fato, elas são incontroláveis, elas são inevitáveis. E a terceira coisa, elas são surpreendentes. A quarta coisa, as tempestades, elas são pedagógicas. As tempestades, elas são pedagógicas. Elas têm um aspecto pedagógico no que está relacionado a nos trazer lições, a nos amadurecer, a nos fazer conhecer. A pedagogia de Deus se chama tempestade. Oh, meu Deus do céu. A pedagogia de Deus se chama deserto. A pedagogia de Deus se chama porta fechada. A pedagogia que Deus muitas das vezes usa para me fortalecer e te fortalecer é oposição, é inveja, é calúnia, é difamação, é fofoca, cabandocamanacéua. Então observe, as tempestades, elas são pedagógicas, elas têm esse aspecto pedagógico, a qual Deus permite as tempestades para que nós venhamos se tornar mais fortes, para que nós venhamos conhecer mais a Ele. Quer ver uma coisa? Você lembra de Jó 42, versículo 5? Jó vai dizer bem assim: antes dessa tempestade eu te conhecia só de ouvir, mas pós essa tempestade agora os meus olhos te veem. É por isso que em Romanos capítulo 5, verso 3, Paulo vai dizer bem assim, que nós devemos se gloriar nas tribulações, porque as tribulações produz. Antes de eu falar o que ela produz, que muita gente conhece o texto, que produz perseverança e paciência, mas observe, a tribulação produz. Vou repetir, as tribulações produz. Oh, meu Deus do céu. As tribulações e provações não é para me matar, não é para te matar. Ela vem para produzir perseverança, paciência. E Paulo fala bem assim: a perseverança e paciência gera experiência. Experiência é essa que fala de uma experiência profunda com o nosso Deus. Então observe que Paulo em Romanos 5, verso 3, olha que lindo esse texto, irmãos. Ele vai dizer que a tribulação, ela produz experiência e perseverança. Você já reparou que quanto mais pancada, mais língua estranha a gente quer falar? Quanto mais pancada, mais ler a Bíblia a gente quer ler. Quanto mais pancada, mais calúnia, mais fofoca, mais a gente quer ser crente na presença de Deus, para que os inimigos venham a ser envergonhados. Quanto mais inveja, mais a gente quer buscar para deixar eles morrendo mesmo de inveja. As tempestades são pedagógicas. Você consegue entender essa palavra nessa noite? Que as tempestades a qual eu e você tem passado não é para nos destruir, mas é para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé. Você lembra de Abraão, Gênesis capítulo 22? A Bíblia diz bem assim: e Deus provou Abraão. A maioria das traduções vai dizer provou Deus, mas o certo é Deus provou no original. Essa tradução que eu uso é a correta. E nela está escrita bem assim, Gênesis 22, verso 1. Deus provou. Qual a diferença de provou Deus para Deus provou? Se for provou e depois Deus,
significa que a prova veio na frente e pegou Deus de surpresa e surpreendeu a Deus. Mas como a tradução correta é Deus provou, Moisés está dizendo: oh meu Deus do céu, que antes da prova vir, Jesus chega primeiro. Antes do vento soprar, Jesus chega primeiro. Observe que de fato as tempestades elas podem nos surpreender, e ela nos surpreende de fato, mas elas em hipótese alguma pegam o nosso Deus de surpresa. Por isso que em Gênesis 22 versículo 1 vai dizer: Deus provou a Abraão. Por que Deus veio na frente? Porque quando Deus chega na frente, a vitória é garantida. Quem lembra de Jeremias capítulo 1 verso 5? Como é que Deus se apresenta para Jeremias para o chamar? Antes que eu te formasse no ventre, antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, te separei, te elegi, te escolhi no ventre da tua mãe para ser profeta. Mas observe essa expressão, antes. Deus se apresenta para Jeremias dizendo antes, não é durante, não é depois. Deus não falou, Jeremias, depois, durante, não. É antes que eu te formasse no ventre. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Antes do projeto do teu pai, antes do projeto da tua mãe, antes do diabo chegar, eu cheguei primeiro. Por isso que ele se apresenta para Jeremias como aquele que é antes que eu te formasse no ventre. Colossenses 1,17, Colossenses 1,15, 16 e 17, verso 15 e 16 vai dizer que tudo foi feito por Cristo e para Cristo são todas as coisas. Tronos, principados, potestades, dominações, coisas visíveis, invisíveis, tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas. Aí no capítulo 1, verso 17, Paulo vai dizer, e ele é antes de todas essas coisas. O Deus a qual eu e você servimos não é um Deus que chega atrasado, não é um Deus que a prova pega ele de surpresa, é um Deus que chega antes. Por isso que Gênesis 22, verso 1 vai dizer, Deus provou Abraão. Sabe o que o texto está querendo dizer? É Deus quem chegou primeiro do que a prova na vida de Abraão. Quem recebe essa palavra nessa noite? Deus chega primeiro. Deus provou a Abraão. Oh, meu Deus do céu. As tempestades, elas são pedagógicas. Elas vêm para nos ensinar lições. Elas vêm para nos fortalecer. Elas vêm para nos amadurecer. Elas vêm para nos lapidar. Elas vêm para nos moldar. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 1 e 2. Elias vai até o palácio e profetiza a Acabe: não vai haver chuva em Israel segundo a minha palavra. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva. Após Elias profetizar, Deus fala: agora vai-te e esconda-te. Olha só que forte. Junto ao ribeiro de Querite. Essa palavra Querite significa cortar. Colocar no tamanho certo. Sabe o que Deus está dizendo? Se esconde. Porque agora eu vou te moldar. Eu vou te cortar. Porque para chegar no Carmelo não é de qualquer maneira. Antes do Carmelo você vai ter que passar por Querite. Antes do Carmelo eu vou te alimentar com corvos. Antes do Carmelo, antes do Carmelo eu vou te esconder no Querite junto ao Jordão. Observe o porquê Deus está permitindo Elias passar por essa prova de ficar escondido em Querite. Querite fala de solidão. Querite fala de ausência de amigos. Querite fala de abandono. Mas em Querite não falta a presença de Deus. Em Querite não falta trabalhar na minha e na tua vida. Deus escondeu Elias em Querite. E quando Deus esconde Elias em Querite, Acabe não conseguiu o achar. Jezabel não conseguiu o achar. Porque quando Deus esconde, ninguém acha. Quando Deus resolve esconder, não adianta.
Não adianta. Você pode tentar de várias maneiras. Você pode correr para o Instagram. Você pode correr para o WhatsApp. Se ainda não é o tempo de Deus, dele te apresentar, não adianta. Elias ficou escondido em Querite para quê? Para ser cortado. A palavra Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. É por isso que Deus nos leva para Querite, porque em Querite Ele nos corta, em Querite Ele nos molda, em Querite Ele nos coloca do jeito que Ele quer. Oh meu Deus, Ele usa o Querite para nos moldar. Ele usa as tempestades para nos moldar. É por isso que eu estou dizendo que as tempestades são pedagógicas. Quem está recebendo essa palavra aí? Comenta aí para me saber. É por isso que eu estou dizendo que as tempestades são pedagógicas. Porque que Deus provou Abraão para mostrar a fé deste homem, este pai da fé para o mundo, aos olhos do mundo e diante do mundo. E observe que Abraão, em Gênesis 22, Abraão, quando foi provado, Abraão não revelou uma fé imatura. Abraão não revelou uma fé infantil. Pelo contrário, Abraão revelou uma fé guerreira. Abraão revelou uma fé madura. Tem pessoas que na hora da provação abandonam o cargo. Tem pessoas que na hora da provação se trancafia dentro de casa. Tem pessoas que na hora da provação joga tudo para o alto. Tem pessoas que na hora da provação se corrompe. Cabanda coma na selva. Mas tem pessoas como João Batista. Eu estou no deserto, mas eu vou pregar nesse deserto. Porque homem e mulher de Deus não é o deserto que altera ele, é ele quem altera o deserto. Se ele pisa no deserto, ele muda o deserto, não é o lugar quem faz ele, é ele quem faz o lugar. Homem e mulher de Deus, ele usa a prova para orar mais. Quanto mais o chicote estala, mais ele ora. Quanto mais fala mal, mais ele estuda. Quanto mais persegue, mais ele vai jejuar. Quanto mais querem ver a queda, mais ele vai buscar crescimento para a vida dele. As tempestades são pedagógicas. As tempestades são pedagógicas. Elas têm esse aspecto pedagógico. E Deus usa as tempestades para nos fortalecer, para me fortalecer, para te fortalecer. Observa uma coisa, que quando Abraão ele enfrentou aquela tempestade, que era matar o próprio filho, Abraão, a sua fé foi fortalecida, ao ponto dele falar, diante dos seus servos, quando eles perguntaram para Abraão, eu estou indo adorar. Quando os servos perguntaram, ele disse, eu estou indo adorar. Ou aliás, ele fala para os servos, eu estou indo adorar. Olha a fé como é que é elevada. Olha a fé como é que é aguçada. Quando Isaac perguntou para ele, aonde está o carneiro, o animal para o sacrifício? Abraão fala pela segunda vez, Deus proverá. Olha como é que a fé dele é aguçada. Porque Abraão, ele demonstrou, ele revelou uma fé guerreira. Deus quer aguçar sua fé nessa noite. Deus quer aguçar sua fé nessa noite. Chega dessa fé imatura. Chega dessa fé infantil. Deus está aguçando e te dando uma fé guerreira. Deus está te dando uma fé madura. Oh, meu Deus do céu. As tempestades são pedagógicas. E Deus usa elas. Muitas das vezes a gente tem ideia que o sofrimento é só para que a gente venha aí para a glória. Não é. O sofrimento não é só o caminho da glória. Não é. Por que eu digo isso? Romanos 8,18. Os sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. 2 Coríntios 4,17. As tribulações que estamos passando é momentânea, é leve.
E existe uma glória que pesa mais que tudo isso. Então observe, Paulo de fato está falando que o sofrimento, ele vem para nos conduzir à glória. Mas sabemos que não é só para isso, não, hipótese alguma, não é só para isso. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha o que Jesus está dizendo, o sofrimento, as tribulações, as calúnias, elas têm esse propósito de nos conduzir a um caminho de glória. Só que o sofrimento não é só para nos conduzir à glória. O sofrimento também é um caminho que Deus usará para nos conduzir também ao amadurecimento. Vou repetir. O sofrimento é um caminho que Deus vai usar para nos amadurecer. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Amadurecemos debaixo de pancada. Amadurecemos no momento de porta fechada. Amadurecemos no meio das traições. Amadurecemos no meio das invejas. Amadurecemos no meio das perseguições. O sofrimento é um caminho que Deus usa e usará para nos conduzir ao amadurecimento. As tempestades são pedagógicas. Irmãos, agora eu quero entrar no texto. Como é que está a live? Está travando? Me fale aí.